Quando se fala em performance atlética, qual será o mineral mais subestimado? Bom, hoje vamos investigar um candidato fortíssimo que, muitas vezes, acaba ficando de escanteio, o magnésio. Vamos descobrir juntos como esse elemento é fundamental para tudo, desde energia no treino até a qualidade da nossa recuperação. Certo, vamos começar com o número de impacto. Por que o magnésio é tão vital? Mais de 300, é isso. Ele é uma peça-chave, um cofator para mais de 300 reações enzimáticas no corpo. É como se ele fosse a chave que liga a ignição de centenas de processos essenciais, da síntese de proteína à função dos músculos e nervos. Agora, olha que interessante. Onde é que o magnésio fica guardado no nosso corpo? Quase metade dele está nos ossos. A outra metade dentro das nossas células e órgãos. E aqui vem o pulo do gato. Menos de 1% fica circulando no sangue. O que isso significa na prática? Que um exame de sangue comum não conta a história toda. Na verdade, é um péssimo indicador das reservas reais de magnésio no corpo. E essa informação para a prática clínica é fundamental. Com essa base toda estabelecida, vamos mergulhar na nossa primeira grande sessão. Vamos ver como o magnésio se comporta na prática durante a atividade física. O que a gente vê aqui é a inteligência do nosso corpo em ação. Quando o treino começa, o corpo, de forma muito esperta, tira o magnésio do plasma e o envia direto para o campo de batalha, os músculos. É uma verdadeira realocação estratégica de recursos para garantir que a produção de energia aconteça exatamente onde ela é mais necessária naquele momento. E como exatamente ele ajuda nessa produção de energia? Basicamente, de duas maneiras bem importantes. Primeiro, ele deixa a glicose, que é o nosso principal combustível, mais disponível para o cérebro e para os músculos. E segundo, ele ajuda a retardar aquele acúmulo de lactato. O resultado disso? Mais resistência e um adiamento daquela sensação de queimação, de fadiga. Pensem no cálcio e no magnésio como uma dupla dinâmica, um yin e yang muscular. O cálcio dá o sinal de partida, ele inicia a contração. Mas, sem o seu parceiro, o magnésio, essa contração nunca teria um fim. O magnésio entra em cena como antagonista natural, é ele quem permite que o músculo relaxe. Esse equilíbrio é, absolutamente essencial para a força, para a função muscular correta e, claro, para evitar câimbras. Certo, já vimos como o magnésio atua como combustível para a performance. Agora vamos virar a chave e focar no que acontece depois do treino, na fase que é tão crucial quanto a recuperação. Aqui os resultados são bem impressionantes. A suplementação com magnésio tem se mostrado muito eficaz em reduzir a famosa dor muscular de início retardado, aquela dorzinha que aparece 1 ou 2 dias depois de um treino mais puxado. Estudos com atletas de elite mostram que ele não só diminui a dor, como também melhora a percepção de recuperação e ajuda a proteger contra o dano muscular, reduzindo marcadores como a creatina quinase. Essa pergunta é muito importante. Recuperar o corpo, o músculo, é vital. Mas e a recuperação do sistema nervoso? A recuperação da mente? Vamos ver como o magnésio também é um ator principal nesse palco. É aqui que a ciência fica fascinante. Pense no magnésio como um tipo de freio de mão para o nosso sistema nervoso. Ele age em duas frentes. Por um lado, ele bloqueia os receptores NMDA, o que diminui a hiperexcitação dos neurônios. Por outro, ele estimula os receptores GABA-A, que são os principais responsáveis por desligar o cérebro. Resumindo de forma bem simples, ele acalma o sistema. E esse efeito calmante, claro, tem um impacto direto e muito positivo na qualidade do sono. A suplementação tem sido ligada a uma melhora na arquitetura do sono, aumentando especificamente o tempo que passamos no sono de ondas lentas. E essa é justamente a fase mais profunda, a mais restauradora, aquela que é essencial para a recuperação de verdade, tanto do corpo quanto da mente. E não para por aí. A influência do magnésio vai ainda mais longe. Ele também tem um papel super importante na modulação de hormônios que são cruciais para o nosso ciclo de estresse e de sono. Esse gráfico aqui resume tudo de uma maneira bem visual. Com a suplementação de magnésio, o que se observa é uma tendência de queda nos níveis de cortisol, o famoso hormônio do estresse, e, ao mesmo tempo, um aumento nos níveis de melatonina, o hormônio do sono, e da renina, que é importante para a regulação do corpo. É como se fosse um ajuste fino no painel de controle hormonal, sabe? Tudo para favorecer a recuperação. Ok, com toda essa ciência na mão, a pergunta que fica é: como aplicar tudo isso no dia a dia? Vamos para a nossa sessão final com algumas diretrizes bem práticas. Primeiro de tudo, a dose. Atletas e pessoas que treinam com alta intensidade podem precisar de 10 a 20% a mais de magnésio do que indivíduos sedentários. E por quê? Simplesmente porque durante o exercício intenso, as perdas pelo suor e pela urina são maiores.
E aqui a gente tem um resumo com as recomendações mais importantes. Ponto 1. A forma do magnésio importa, e muito. É melhor dar prioridade para as formas orgânicas, como o citrato ou o glicinato, que são bem melhor absorvidas do que o óxido. Ponto 2. A dosagem precisa ser ajustada. Para atletas, aquele aumento de 10 a 20% sobre a recomendação diária faz sentido. E ponto 3. O timing é estratégico. Para performance, umas 2 horas antes do treino é o ideal. Para ajudar no sono e na recuperação, o melhor é tomar antes de dormir. E claro, a forma em cápsulas costuma ser a mais prática para a maioria das pessoas. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Nesse mundo cheio de suplementos super complexos, super caros, talvez o elo que falta para um próximo nível de performance e uma recuperação realmente completa esteja em um dos minerais mais básicos e muitas vezes mais esquecidos de todos. Com certeza vale a pena a gente reconsiderar o papel do magnésio na otimização atlética.